Oi, gente, tudo bom? Eu vim aqui compartilhar um pensamento que eu fiquei essa semana e fala sobre algo que a gente está vivendo muito nessa época de pandemia, que muitas pessoas estão perdendo, né? Muitos entes queridos, e é um assunto que muitas pessoas evitam falar, né? Que é sobre a morte. E o que eu andei pensando esses dias foi sobre a principal morte que já ocorreu em toda a humanidade, que foi a morte de Jesus. E eu fiquei me perguntando assim, quantos amigos às vezes eu tenho no Instagram, no Facebook, que não sabem o real motivo do porquê que Jesus morreu. E essa semana eu fiquei com um versículo que fala uma das frases de Jesus, quando ele está na cruz, e ele clama em alta voz, né, uma frase em aramaico. Eu até tentei aprender em aramaico agora para falar. É mais ou menos isso, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani. E quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E eu fiquei pensando, como assim, né? Jesus se sentiu desamparado por Deus Pai. E ao longo de todo o Evangelho, né, das palavras de Jesus que ele deixou escrito na Bíblia, a gente vê que Jesus e Deus Pai, né, eles têm uma conexão muito forte, né? Jesus chega a falar que tudo que Deus, né, está de acordo com ele, né? Ele tem tudo de acordo com Deus, como se os dois tivessem sempre o mesmo propósito, os mesmos planos. E nesse momento, na cruz, a gente se sente assim, junto com Cristo, né? Parece que é uma hora que a gente entra em união com Cristo. Que quantas vezes na vida a gente se sente como se tivesse sido desamparado, né? E a gente às vezes se engana achando que Deus é quem nos deixou. E isso não é verdade, né? E eu fiquei pensando muito nesse versículo, eu fiquei, Senhor, por que Jesus falou isso, sendo que ele jamais falaria alguma coisa que colocaria em xeque, né, ou em dúvida quem você é pra gente, porque você deixou bem claro na Bíblia que você jamais iria nos desamparar, né? Eu fiquei com isso na cabeça e até que, né, eu fui vendo alguns comentários de algumas pessoas, né, que fazem notas, né, de versículos da Bíblia, e um deles que eu respeito muito era Russell Shedd, tenho a Bíblia dele, do Shedd, e ele chega a mostrar que tem um salmo na Bíblia que usa o mesmo início, né, Deus meu, por que me desamparaste? E ele chega a falar que esse é o momento exato que Jesus, quando ele estava ali na cruz, é como se ele assumisse literalmente o nosso papel, né? E aí eu pergunto, você sabe por que Jesus então morreu na cruz? Aí a gente tem que voltar um pouquinho lá para Adão e Eva, né? Para o início de tudo. Quando Deus criou a gente, criou o ser humano, a imagem e semelhança dele, ele criou a gente para a gente ser amado por ele. E também para que a gente o amasse por livre e espontânea vontade. E ele tinha deixado, né, uma ordem para Adão e Eva que tinha uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal. E o que é o conhecimento do bem e do mal? Quando Eva, né, foi seduzida pela serpente e ela comeu do fruto, ela passou a ter essa consciência do bem e do mal. E o mal dentro da gente, que foi o que passou a acontecer, né, depois de que Eva realmente, né, entrou na sedução da serpente. Tem muita gente que se engana achando que é questão de sexo, não tem nada a ver com sexo, porque ali é literalmente a consciência do bem e do mal. Assim como Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, né? Mas o mal que a gente tem consciência que aquilo é mal, que aquilo vai fazer mal pra gente, geralmente é o que a gente tende a fazer. E essa é uma definição do que é pecado. Pecado, tem muita gente que tem dificuldade até de, né, trazer essa consciência do que é um pecado.
Pecado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem consciência de que vai trazer realmente consequências ruins pra gente. Algumas coisas você pode, às vezes, até achar que, não, que não vai, né, interferir de forma ruim para você, naquele momento. Mas depois que passa-se um tempo, você nota o quão prejudicial foram aquelas suas atitudes, né? E outra forma de você notar se é um pecado ou não, nota as relações em volta, né? Por exemplo, o que você faz vai prejudicar de alguma forma você mesmo? Vai prejudicar de alguma forma alguém em sua volta, né? Seja pai, mãe, filho, marido, amigos, né? E então, assim, por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu exatamente porque ele sabia que a gente, a partir daquele momento lá de Adão e Eva passarem a ter a consciência do bem e do mal, a nossa índole ia ser sempre fazer o que é mal. E isso seria o pecado. E a gente, por a gente mesmo, a gente não tem como virar e falar, eu não vou pecar mais. Eu não vou mais fazer isso. É algo que a gente tem que ter uma consciência, sim, mas Jesus sabia que a gente não ia conseguir, por nós mesmos, nos livrarmos do pecado. E por que, por exemplo, para que veio Jesus? Ele veio então para expor para a gente, né, só julgar a gente na questão você é pecador, você não tem mais jeito? Não. Ele não veio com esse intuito, ele vem com o intuito de resgatar a gente. Você pode ver que quando ele encontra com a mulher adúltera, ele não é mais um que acusa ela do pecado dela. Ele é um dos que fala, olha, quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então ele coloca a gente, todo mundo, na mesma. Do que, olha, vocês são todos pecadores. Por mais que vocês tentem não pecar, vocês vão acabar pecando. E a única forma que vocês têm para não pecar e para vocês não terem a condenação eterna é através de mim. Por isso que ele veio. Ele veio para que a gente não tivesse mais essa condenação eterna, que é a morte eterna, né? Depois da morte, você tem uma morte eterna. Mas não, a gente passa pela morte quando a gente tem a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente passa a ter uma vida eterna. Então, assim, o que cabe a gente aqui, em vida, é que a gente sabe que a gente vai pecar, infelizmente. Jesus ainda dá um alerta, olha, vai e não peques mais. Então, a gente tem que ter essa consciência de evitar o pecado. Se você sabe que aquilo ali é um pecado, que vai trazer consequências ruins para você ou para outras pessoas, você tem que evitar aquilo ali. É fácil? Não é fácil. Por isso que Jesus também falou, olha, eu vou deixar com vocês o meu Consolador, é o Espírito Santo. E a gente, às vezes, a gente tem dificuldade também de entender se o que a gente está fazendo é certo ou é errado. Por isso que ele mandou o Espírito Santo é aquela voz dentro da gente que fala, olha, não vai por aí, não faz isso. Você sabe que isso vai te fazer mal, vai fazer mal para determinada pessoa. A gente não tem essa consciência. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro da gente depois que a gente entende que, primeiro, nós somos pecadores, né? De novo, é o mal que entrou. E a gente tenta fazer o bem, mas é o mal que a gente faz. Por isso, então, veio Jesus Cristo, aquele que não fez mal algum a ninguém. Ele não tinha pecado nenhum. E por isso que ele morreu em favor da gente, para que a gente pudesse ficar isento dessa condenação eterna que o pecado traz pra gente, que o mal traz pra gente. Então, se você aí estava com dúvida por que Jesus tinha morrido, parece às vezes só uma encenação, né, numa época do ano, que a gente fica comovido com aquela encenação, mas Jesus morreu ali assumindo o nosso lugar. Então, quando ele fala essa frase que fala, Deus meu, por que você me abandonou? Era como se a gente, como pecador, sem ter a Cristo, a gente teria falado, Deus meu, e agora o que vai ser de mim? Que eu não tenho mais outra forma a não ser ter uma condenação eterna, porque eu não consigo deixar de pecar.
Então, ali, naquele momento, Jesus assumiu conosco o papel de pecador. Para que ele morresse no nosso lugar, ele recebeu a condenação que era nossa. Para que a gente tivesse vida eterna. Então, esse é que é o papel de Jesus ter morrido na cruz. Ali naquele momento, então, ele está falando como se fôssemos nós, não como se fosse ele. É ele assumindo o nosso papel. Então, a gente tem a certeza que através de Jesus, a gente tem a certeza da salvação e da vida eterna. Uma mudança total de vida, onde a gente tem o Espírito Santo para ser o nosso alerta de que realmente a gente consegue ter uma vida plena, onde a gente tem um guia que vai estar mostrando para a gente, olha, toma cuidado por aí, porque isso daí não vai trazer boas consequências para vocês. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Uma palavra diferente e que eu espero que traga esperança, né? E se você até hoje ainda não teve esse encontro com Cristo, eu te convido agora a falar uma frase em oração quietinho, ou agora comigo, ou depois quando você estiver sozinho no seu quarto, e que você reconheça esse seu papel de pecador, de que você às vezes tenta realmente fazer algo que é bom, mas acaba fazendo algo que é mal para você mesmo, para outras pessoas, que você consiga virar e falar, Senhor Jesus, eu te aceito agora como meu Senhor e meu Salvador. Vem habitar no meu coração. Que o Espírito Santo me ajude a discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que é pecado e o que é certo, para que eu não tenha a condenação eterna por conta do pecado, mas que eu tenha, sim, a certeza da vida eterna através de Jesus, que morreu na cruz, por me amar de tal forma que ele se entregou por mim, para que não fosse eu naquela cruz, morrendo eternamente, mas tendo vida eterna. Viu? Essa é a minha mensagem para vocês. Um beijo enorme e que você sinta a presença de Deus agora no seu coração e a salvação maravilhosa que só Jesus pode dar. Um beijo, gente.